Fala pessoal, aqui agora essa ferramenta se chama calculadora, caçadora de brancos, tá? E vamos já direto explicar para vocês, fica mais fácil. Eu vou abrir aqui a tela do Históricos Blaze, tá? Que eu gosto de utilizar. Pode ser a TipMiner ou Históricos Blaze, o que vocês acharem melhor. É sempre importante você ter as pedras ali, sabendo o que está acontecendo, para você utilizar essa ferramenta agora de calculadora, tá? E o que a gente vai fazer, ó? No meu caso aqui, eu inverto a direção aqui no Históricos Blaze, tá? Então eu não gosto de ter os resultados aqui. Eu gosto de ter os resultados aqui, tá? Então, antes do branco em si, ó, 15 e 21. Vou pegar esse 15 e 21 aqui. Antes do branco veio o 13 e o 14. E depois veio o 3 e o 3, né? Então, o que eu vou fazer lá na ferramenta? Primeiro, 15 e 21. Antes, 14. Aqui em cima é pedra antes da anterior, 14. Tá? A gente vai usar sempre as duas antes e as duas depois. A pedra anterior agora ao branco das 15 e 21 foi a 13. Então vamos voltar lá. Pedra anterior, 13. Pedra posterior ao 15 e 21 foi o número 3. Aí a posterior aqui. Pula o horário aqui, tá? E posterior a posterior é o 3 também de novo. 3. E aí, o que eu vou fazer? O horário do branco, tá? Então, foi 15 e 21. Então, vou colocar aqui. 15 e 21. E aí, é o seguinte. Essa opção selecionada aqui, ao selecionar, como está escrito aqui, ao selecionar, os cálculos serão feitos mais encurtados. Então, nós temos algumas situações que ele faz um encurtamento de cálculos, proporcionando em situações que você percebe que não está tendo muita demora em branco, não está tendo uma recuperação ou não é o início de uma recuperação, você pode utilizar, tá? Que ele vai pegar os brancos mais encurtados. E aí, se você quiser pegar os brancos mais longe, digamos assim, né? Sem ser encurtados em si, ele vai trazer cálculos próximos, mas vai trazer mais longos também. Aí você coloca selecionando, tá? Então vamos colocar aqui 100, só para vocês verem. Ele já informa aqui, ó, resultados. Os cálculos 6, 7 e 9 são mais prováveis na análise para recuperação. Então os cálculos 6, 7 e 9 eu já sei que são estratégias, né? 6, 7 e 9 são mais para recuperação. E o restante ele vai dando aqui, tá? E aí ele dá vários cálculos aí para a gente tentar identificar alguns brancos que podem vir, tá? Tanto que na estratégia 5 aqui, ó, bateu, ó, 15 e 27. Se eu pegar aqui, bateu um 15 e 27. Aí outro ponto, sempre a gente aconselha a utilizar um minuto antes e um minuto depois, né? Então se ele estava informando 15 e 27, a gente aconselha 15 e 26 até 15 e 28 também. Tá? E aí você sempre utiliza sempre dentro do seu gerenciamento de forma correta, aí, dentro do que você imagina correto. Então vamos lá. Vamos encurtar agora aqui, ó. Vamos selecionar e só calcular de novo. E aí ele já não demonstra cálculos para recuperação. Ó, ele já não demonstra ali que os cálculos 6, 7 e 9 são para recuperação, né? Então ele já demonstra aqui novamente os cálculos. Ó, bateu de novo 15 e 27. Então ele já demonstra de novo os cálculos. Só que agora com encurtamento, né, digamos assim. Sem os cálculos para recuperação em si. Então uma calculadora bem interessante, que você vai colocar o horário do branco aqui, a pedra antes da anterior aqui, a anterior aqui, a posterior ao branco aqui e a depois da posterior aqui, tá? E ele vai fazer alguns cálculos para vocês. Aí vocês podem ir mensurando e treinando, vendo as estratégias, no caso, na qual estão sendo mais eficientes no momento.